Olá, amigos da comunidade e do YouTube. Hoje eu venho ensinar para vocês o tutorial desse bloco, que é uma estrela com um catavento, né, dentro da estrela. A gente vendo assim, parece que está meio complicado e muito difícil para ser feito, né? Mas não. Com a técnica que eu vou passar para vocês, vocês vão tirar de letra esse bloco, né? Porque a gente vai trabalhar com puras diagonais, né? No caso, o ângulo desse bloco está em 45, né? E eu já tinha gravado o tutorial desse bloco. E aconteceu um pequeno acidente comigo e aqui acabou a luz, eu perdi toda a informação quando eu fui editar o bloco, mas eu tô aqui novamente com vocês para passar novamente o tutorial, né? Se vocês notarem, está um pouquinho aqui meio escuro, é porque ainda aqui é de madrugada, né? E agora, como já estou na fase essa de contagem regressiva para ir para o Brasil, né? Então tá tudo aqui, tudo correndo, né? Então é o único tempo que eu tenho e estou aqui para passar para vocês. Mas eu acho que sim, com a iluminação que eu tenho aqui, dá para vocês verem bem as medidas e a maneira que a gente vamos montar o bloco. A finalização do nosso bloco é de 12 polegadas e meia. Então é um bloco de bom tamanho para que vocês possam fazer colcha, caminho de mesa, almofadas, o que a imaginação de vocês quiserem fazer, né? E, é, e eu tinha uma outra coisa para falar com vocês. Ah, ok. Eu tenho muitos seguidores que trabalham em centímetro, sim? E agora eu sei que no Brasil está entrando as polegadas, né? As polegadas já deixou de ser um bicho de sete cabeças, sim? E muitas pessoas que me acompanham estão aprendendo a trabalhar em polegadas, sim? Isso é legal. Eu não sei trabalhar em centímetros, sim? Eu já tentei uma vez, mas não me sai, né? Porque o que acontece? Eu não sei a medida do pé, né, que se costura, né? Eu não sei a medida do pé que se costura, porque eu vejo que muitas pessoas costuram um pé de máquina, e esse pé de máquina, que pé de máquina eu uso, que medida é esse pé de máquina, e quando eu tento converter as medidas que estão em polegadas para centímetros, nunca me bate de acordo, né? Então eu aprendi no sistema em polegadas, sim? E até hoje é um sistema que não me dá erros, né? E sempre sai exato tudo. E o bom é que agora aí no Brasil vocês estão tendo agora já materiais, réguas, em polegadas, né? E quem não tem as réguas, assim, costuma fazer no tapete de vocês mesmo, né? Que tem tapetes que vêm em polegadas de um lado e em centímetros do outro, né? Mas o importante é vocês fazerem, né? Mas eu digo, tem pessoas que são expert em mudar as medidas. Eu não sou bom nisso, sim? Eu sou bom mesmo em polegadas, porque foi o sistema que eu aprendi, né? E então eu vou passar para vocês agora como fazer esse bloco, né? E vamos para a nossa sequência de corte. Bem, voltando aqui na nossa sequência de corte, eu usei para minha estrela esse tecido escuro. E para os meus cataventos, eu usei esse azul escuro com esse azul claro. E para o meu fundo, eu usei esse azul clarinho. Ok? Mas eu vou começar passando as medidas da estrela com o catavento. Vocês vão cortar para a estrela uma tira de, que é esse, 4 3/8.
E para o catavento, uma tira de 3/3. Mas lembrando que a gente tem que usar uma cor que dê o contraste, né? Para que fique legal aí o bloco, né? Então, passando novamente. Para a estrela, 4/3. Para o nosso catavento, 3/3. Vamos costurar, abrir a nossa costura, dar uma leve passada, né? E vamos colocar assim ao lado, como está aqui. Agora, para o nosso fundo, que eu estou usando esse azul clarinho aqui. Vamos necessitar 4 quadros de 5/3, cortado na diagonal, como vocês estão vendo aqui. Sim? São 4 quadros de 3/5, cortado na diagonal. E 4 quadros de 4 polegadas. Ok? Então vamos colocar isso aqui ao lado. E vamos dar continuação aqui. E eu tenho uns passos já um pouco adiantado, para que o nosso vídeo não fique tão longo. Então, depois que eu já costurei a faixa da minha estrela com a faixa do meu catavento, vou procurar uma linha na horizontal da minha régua. Vou botar na união aqui, ó, na união da costura, e vou refilar isso, né? Para que fique certinho. Depois que eu refilar, eu vou cortar 4 retângulos de cada cor de 3 polegadas. Ok, ó. Sim, de 3 polegadas. Eu já tenho uns aqui já adiantado, como eu já tinha comentado, né? Aqui eu tenho os 4. Vou botar aqui ao lado. Então, eu encontro aqui a minha linha na horizontal, refilo e vou cortar 4 de 3 polegadas. Aqui eu tenho os 3. Assim como vocês estão vendo agora no vídeo, vocês também têm que fazer como eu vou fazer, para que o ângulo fique somente para um só lado. Sim? Então, nessa posição que está aqui, como vocês estão vendo no vídeo, ó, eu vou tomar esse retângulo. Vocês percebem, eu não estou mudando a posição dele, ó. A posição é a mesma. Eu vou encontrar a minha linha na diagonal, que é 45, e vou colocar nessa linha do tecido aqui, ó. Coloquei em 45, botando bem aqui na pontinha, estou alinhado em 45 e corto. Sim? Cortei. Vou girar. Sim, girei. Vou novamente no meu 45, ó. O meu 45 agora desse lado. E aqui nesse 45, eu aqui, ó, eu coloquei em 45 e coloquei essa diagonal em 45 em 3 polegadas. Então aqui eu tô bem aqui já, ó, no meu ângulo de 45 em 3 polegadas. Vou cortar. E aqui eu já tenho um losango. Ok? Vou colocar aqui ao lado. Vou colocar aqui ao lado por quê?
para me saber para que lado eu tenho que cortar os outros. Os ângulos são para o mesmo lado, não podemos mudar o ângulo, senão vai sair outra coisa, ok? Então, novamente, ó, pego esse, coloco na minha linha 45, estou na pontinha aqui, corto, giro, vou colocar o meu ângulo 45 aqui, coloquei o ângulo, primeiro eu encontro o ângulo, e depois eu coloco em 3 polegadas com o meu tecido aqui, ó. 3 polegadas, estou bem aqui já, então posso cortar. Ó, e ficou para o mesmo lado o ângulo. Sim, ó. Novamente, mais um. Não estou mudando a posição, ó. Temos que prestar atenção nisso, ó. A posição, o escuro está para cima, a parte da estrela está para cima. Sim? Encontro aqui deste lado, que é o lado direito, ponho no 45. Eu já estou bem aqui na pontinha e corto. Giro. Vou encontrar aqui o 45 aqui. Depois que eu encontrar o 45, eu vou encontrar aqui 3 polegadas. Ok? Eu aqui eu já encontrei. E vou cortar. Eu já tenho outro. Ok? E assim vamos cortar todos os nossos losangos. Sim? Eu vou dar uma pequena pausa e vou seguir cortando esses e não vou mudar a posição e volto com vocês já. Aqui eu já cortei todos os meus retângulos, né? Que agora são losangos. Se vocês percebem, estão todos para um só sentido. Sim? E assim tem que ficar, né? Eu vou tomar esses 4 aqui e vou botar ao lado. E vamos começar a costurar com esse. Vou tomar 4 triângulos desse, que são já os triângulos de tecido de fundo. E vou costurá-lo aqui, ó. E se vocês percebem, os triângulos estão um pouco maior que a largura nossa de 3 polegadas. Ok, isso é, quer dizer, a intenção é essa. Por quê? Quando a gente trabalha com tecidos cortados nas diagonais, a medida exata ou costuma faltar, ou quando a gente começa a costurar, o tecido entra, e quando a gente vai deitar a costura, aí a diagonal faz assim, ó, uma curva assim, aí o bloco já fica desconfigurado, né? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma. Em coisas em diagonais, eu costumo botar um pouquinho maior o triângulo da diagonal, para que depois eu acerte isso e fique perfeito. Ok, então agora a gente vai costurar isso com esse aqui, ó. Vamos encontrar aqui, ó, o centro. E o centro desse também. E vamos colocar aqui, ó, depois que encontrar aqui o centro, vamos costurar a 1/4 de polegada. Lembrando também, as costuras em diagonais, temos que começar com um pedacinho de retalho, né? Ou um coelhinho. Porque sempre quando a gente vai começar, a agulha, quando vai costurar, ela mete as nossas costuras dentro
da máquina, né? Então, para que não aconteça isso, sempre as costuras diagonais é sempre bom começar com um retalhinho. Então, eu vou costurar esses e volto com vocês. Eu já costurei os meus triângulos, né? Abri a minha costura, dei uma leve passada. Eu vou aproximar aqui para que vocês vejam. Se vocês percebem, ó, tá sobrando tecido e a intenção é essa mesmo, ok? Então, como vamos cortar isso agora? Vamos aqui, ó, encontrar o 45 aqui da nossa régua. Sim? Eu coloco aqui em 45 na união da costura. E lembra que a gente cortou isso em 3 polegadas? Eu vou colocar aqui, alinhar com esse, e alinhar com esse também em 3 polegadas, e colocar bem na união da minha costura aqui, e vou... Eu já coloquei bem aqui, e vou retirar esse excesso. Depois que eu retirei esse excesso, eu coloco aqui em 3 polegadas. E retiro agora desse lado. Sim? E fica uma diagonal perfeita. Né? Não fica torto, nem dançando, nada. Fica perfeito. E o que a gente desperdiçou foi isso. Então, venho novamente aqui, ó, na minha diagonal. Coloco aqui na minha diagonal. Eu estou em 3 polegadas. Em 3 polegadas aqui. E aqui está exato. Estou bem aqui na pontinha da minha diagonal. Retiro esse excesso. Viro aqui a minha régua, coloco em 3 polegadas. Com uma horizontal aqui, né? A gente cortou o nosso excesso em 3 polegadas. Estou em 3 e corto desse lado. Sim? Outro. Mas eu também posso fazer assim, ó. Coloco aqui em 3 polegadas. Ali em 3. Retiro esse lado. E depois eu venho aqui. Encontro 45. Que já está em 3 polegadas. E retiro esse excesso. Em 3, corto, encontro a minha diagonal, e aqui está em 3, e retiro esse excesso. Sim, já tenho os meus 4, pronto, e perfeitos. Vou colocar esse aqui ao lado e vou tomar um, que é esse aqui. E vou pegar os outros losangos, né? E vou colocar nessa posição. Nessa posição aqui. Sim? Depois que eu colocar nessa posição, eu vou virar ao contrário para que vocês possam ver melhor. Vou colocar nessa posição. Para quê? Para mim saber aonde vai entrar o próximo triângulo. Ok? Então, o próximo triângulo vai entrar aqui. Sim? Que são os 4. Esses. Vamos costurar da mesma forma. O que muda agora é a posição. Sim? Então, eu já coloco aqui, ó.
os 4 aqui certinho aqui. Esses 4. Vejo aqui o centro, né? E vou costurá-lo aqui a 1/4. Ok? E eu já volto aí com vocês. Eu aqui já terminei, né? Já costurei os outros triângulos, nos outros losangos. E vamos agora cortar. Então, vamos cortar esse agora. A mesma coisa. Na diagonal, eu coloco na minha diagonal, ó. Na minha diagonal aqui, do 45 da minha régua, em 3 polegadas. Eu estou bem aqui na minha pontinha aqui, ó. Na minha pontinha. E vou retirar esse excesso. Giro. Vou alinhar aqui em 3 polegadas. Com esse 45 da régua aqui, ó. Para que fique certinho o nosso losango com o nosso triângulo. E quando vocês forem cortarem aí na casa de vocês, é porque aqui como tá tão escuro, não dá para vocês verem, e o tecido também é escuro. Nessa união desse tecido, aqui bate certinho na régua 1/4 de polegada, ok? Então já tem um aqui cortado. Vou cortar outro. Encontro a minha diagonal de 45. Alinho aqui em 3 polegadas. Na parte de baixo do nosso losango. Encontro aqui a pontinha da minha esquina do meu ângulo 45. Retiro esse excesso. Giro. Esse 45 vem aqui. E aqui alinhamos em 3 polegadas. Ó. Eu tenho aqui, ó, o 45 em 3 polegadas. E aqui na união da minha costura, aqui está certinho 1/4 de polegada. E retiro esse excesso. Outro em 45. Estou em 3 polegadas. Retiro esse excesso. Giro o 45, que é o 45 da minha régua, em 3 polegadas. Aqui está exato. E retiro esse excesso. O 45. Em 3 polegadas. Retiro esse excesso. Giro. Coloco no 45. Em 3 polegadas. Aqui está bem, 1/4. Retiro esse excesso. E já tenho os meus losangos com os meus triângulos já cortados. Ok? E vou tomar o outro e vou colocar assim. Deixa eu pegar 2 aqui. Um aqui e outro aqui. Sim? E agora eu vou pegar os meus quadros de 4 polegadas. E vai aqui nessa posição. Mas agora a gente vai fazer a famosa costura em Y. Ok? Eu vou dar uma pequena pausa, porque as costuras em Y temos que marcar a 1/4 de polegada, aonde é o Y,
para que as nossas costuras fiquem exata e de acordo como pede, né? Vamos dizer assim, a costura em Y tem que ficar em Y, né? E temos que respeitar uns pontos, né? Então eu vou dar uma pequena pausa para marcar o meu 1/4 de polegada e já volto com vocês. Eu já marquei 1/4 de polegada para me fazer minha costura em Y. Aonde vocês vão marcar 1/4 de polegada? Vocês vão colocar nessa posição as 4 sequências e vão marcar 1/4 nessa esquina, 1/4 nessa esquina, 1/4 nessa esquina. Sim? Não é preciso marcar 1/4 em todos os extremos das peças, ok? O importante é no centro, sim? Que vai dar o Y pra gente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu marquei. Ó, não sei se dá pra vocês verem, porque o tecido é escuro, mas eu marquei 1/4 aqui. Ó, 1/4 aqui. E 1/4 aqui, no meu quadro de 4 polegadas. Eu vou começar a fazer minha costura em Y com esse, ok? Não com esse. Sim? Eu vou aqui, ó, encontrar aqui o meu pontinho aqui de 1/4, sim? E vou colocar também nesse xizinho aqui que temos aqui, ó. Agora deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Sim, ó, sai bem no xizinho. Vou acertar aqui primeiro, eu já encontrei, vou acertar, ó. Se vocês percebem, ó, não me sobra nada, ó. Eu encontrei, eu fixo aqui e vou começar a costurar de cima para baixo até eu chegar aqui, ó, na minha agulha e vou retroceder 3 pontos, ok? E eu já volto aqui com vocês. Eu aqui, ó, já costurei, respeitei aqui, ó, não passei aqui, ó. Sim? Eu retiro essa agulha e vou dobrar essa ponta para cá, ó. E com essa mesma agulha, eu vou fixar aqui, ó, para que isso não me atrapalhe na hora que eu for costurar o outro, né? Então, eu vou voltar ele aqui, ó, para me saber em que esquina eu vou pegar esse, né? Eu vou costurar esse. Então eu sei que essa esquina tem que estar aqui. Eu venho aqui, ó, coloco assim, pego uma outra agulha, encontro aqui, ó, 1/4 que eu marquei, 1/4 de polegada que eu marquei, e com o 1/4 daqui, ó, sim, ajeito aqui o meu tecido, ajeito ele aqui, ó, fixo, ó, e não me sobra nada, ó, está perfeito. E vou costurar de fora para dentro, respeitando, parando a minha costura aqui, ok? E já volto com vocês. Eu já costurei o meu outro lado, ó. Respeitei aqui, sim? Agora eu retiro essa agulha e retiro essa também e vai ficar assim, não? Agora precisamos fechar esse aqui, né? Essa abertura, para que dê o Y pra gente, né? Então agora como vamos fazer? Dessa maneira mesmo como está, ó, vamos fechar ele assim, ó, para dentro. Sim? Ó, novamente. Tá assim. Vamos fechar ele aqui.
Eu vou encontrar aqui, ó, botar ele bem certinho aqui, ó, enquadrar ele bem aqui e encontrar bem aqui, ó, minha diagonal, ó, se vocês verem, ó, não me está sobrando nada. E vou colocar uma agulha aqui. Para que isso não se mova na hora que eu estiver costurando na diagonal. Vou tomar um retalhinho e vou costurar de fora para dentro, respeitando até aqui, nesse ponto. Ok? E eu já volto aqui com vocês. Eu aqui, ó, eu já costurei, né? Ó, vocês percebem, ó, eu respeitei aqui as costuras de 1/4 para que fique o Y perfeito. Eu retiro a minha agulha. E quando eu abrir ele aqui, que eu digo assim, essas costuras, elas não vão ser abertas, elas vão ser deitadas sentido horário, para que as nossas costuras encaixem na hora que a gente for montar o bloco, ok? As costuras em Y têm que ser deitadas, elas não podem ser abertas. E sempre trabalhar por um só sentido, né? Ou horário ou anti-horário. Mas se eu começo um projeto em costura em Y, em horário, eu tenho que seguir todos em horários. Eu não posso misturar assim, esse eu fiz em anti e esse eu fiz em horário. Sim? Senão não encaixa as peças. Sim? Então eu abro aqui e vou deitar a minha costura sentido horário. Ó. Deitei a minha costura, viro, e aqui automaticamente vai abrir como um roda-moinho. Né? Aqui, botamos assim o nosso dedinho. Ó. Sim? E a nossa costura, ó, em Y, fica perfeita. Sim, ó, não? E vamos fazer essa sequência por 4 vezes. Ok? Sem mudar as posições. Eu já tenho aqui os outros feitos. Depois que a gente já deitou as costuras, né? Já abriu aqui o nosso roda-moinho esse, a gente vai dar uma leve passada e vamos retirar essa imperfeição. Ó. Retirar essa imperfeição. Ok? Então vamos aqui. Deixa eu tirar aqui a imperfeição. Eu encontro aqui, ó, o ângulo de 45 e retiro essa imperfeição para ajudar no encaixe da finalização das costuras do bloco, né? E agora que eu vou ao ferro, para dar uma leve passada. A leve passada que eu sempre digo é pressionar, não esfregar, porque se esfregar, o bloco vai ficar assim, ok? E como estamos trabalhando com tecido cortado em diagonais, a tendência do tecido é ficar dançando, né? E vou dar uma pequena pausa e já volto com vocês para a montagem final do nosso bloco. Eu já dei uma leve passada nos meus bloquinhos esses, né? Agora vamos para a união do nosso bloco. Eu vou unir esse com esse e esse com esse, ok? Agora aqui na nossa união, essas diagonais que são do nosso triângulo, elas têm que ficar aqui, ó, exata, ó.
Sim, ó. E colocamos aqui uma agulha. Ou alfinete, da preferência de vocês aí. Mas vocês percebem, ó, não está me sobrando nada. E coloco uma aqui também. E aqui, como eu deitei a minha costura para um só lado, sentido horário, a costura automaticamente encaixa. Ó. E coloco outra aqui também. Então esse já tá. Vou fazer nesse também, ó. Vou unir esse com esse. Venho aqui, ó, na minha diagonal. Coloco bem aqui, para que fique certinho o bloco. Coloco uma agulha aqui. Aqui também, ó. Aqui a costura já me encaixa perfeita aqui, porque eu deitei ela para um sentido só, né? E vou costurar 1/4 aqui, nos dois. E já volto com vocês. Eu já costurei. Mas agora nossas costuras não vão ser abertas, tá? Elas vão ser deitadas para o mesmo sentido horário que a gente deitou as nossas costuras, da nossa costura em Y, ok? Mas antes de eu deitar a minha costura, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A minha costura, ó, ficou exata, aqui, ó, de acordo a pontinha do triângulo. Daquele 1/4, perdão, daquele 1/4 de polegada que ficou aqui, que é para bater exato a costura, ok? Senão o nosso catavento vai ficar desconfigurado. Ó. Sim? Então, ó, a gente deitou a costura sentido horário, né? Então eu vou deitar essa para lá. E esse também vou deitar para o mesmo sentido. Sim? Agora eu vou colocar esse aqui. E vou unir esse. Aqui, ó, as costuras já encaixam automaticamente, né? Porque estão deitadas sentido horário. Então, coloco aqui a minha agulhinha. Ou alfinete, a preferência de vocês. Eu prefiro trabalhar com as agulhas, porque assim eu trabalho despreocupado, eu posso costurar com as agulhas que a agulha não atropela tanto e não cega tão rápido, né? Então, eu coloquei aqui, agora eu vou aqui nessa diagonal. Coloco também uma. E aqui também. Vou lá na outra diagonal. Coloco. E aqui também. Então não vai ter escape isso, né? O bloco não vai ficar torto. Né? Então agora a gente vai costurar da seguinte maneira. De fora, deixa eu botar pra cá, de fora até chegar essa diagonal aqui do centro, ok? Ó. Eu vou costurar de fora, vai chegar aqui essa diagonal aqui do centro. Vou virar o meu bloco, vou costurar de fora para dentro até chegar a diagonal do meu centro, ok? E eu já volto aqui com vocês.
Eu já fiz a união do meu bloco. Bom, a costura que ficou perfeita, de 1/4 aqui da diagonal. E agora aqui, antes da gente deitar as nossas costuras, como a gente está trabalhando com a costura deitada sentido horário, vamos pegar o nosso descosturador aqui e vamos, desmanchar essa diagonal e essa horizontal, ok? Isso é para que ajude que deite a costura bem, para que não fique aquele como um pico, né? Mas olha só, eu tô desmanchando, mas eu tô deixando um pontinho lá, ó. Sim, vou virar, tô tirando dessa diagonal, mas eu deixo lá um pontinho, hein? Tirar dessa. Ó, descosturei um pouquinho aqui e aqui. Sim? Então eu estou deitando a minha costura sentido horário. Então vou abrir o meu bloco aqui, ó. Vou deitar essa costura sentido horário. E vou deitar essa também, sentido horário. E quando eu virar aqui, ó, como as costuras estão deitadas, sentido horário, esse centro aqui, quando ele está, que a gente descosturou, ele deita automaticamente e faz um mini bloquinho aqui. Aqui. Põe meu dedinho aqui, ó. Tirar aqui uma linha que tá aqui, para que vocês possam ver melhor. Ele faz um mini bloquinho aqui no centro. E já não fica aquele pico aqui. E quando eu viro, ó, as minhas uniões ficam perfeitas. Ok? Eu vou dar uma pequena pausa, que eu vou dar uma leve passada e já volto com vocês. Bem, eu já dei aqui uma leve passada e aqui já temos o nosso bloco finalizado, né? Como eu havia comentado no princípio do vídeo, o nosso bloco é finalizado em 12 polegadas e meia. Então, um tamanho legal para que vocês possam fazer colcha, ou caminho de mesa, almofada, o que a imaginação de vocês aí criarem na cabeça de vocês, né? Não está difícil, simplesmente é ter um pouco de atenção, prestar atenção quando corta os ângulos, né? Que é da esquerda com a diagonal para a direita, né? E todos no mesmo sentido, sim? E para que fique esse joguinho aqui do catavento, né? Ó, o nosso catavento, sim? Não se ver bem, porque como eu comentei a vocês, ainda aqui é de madrugada, né? E eu estou trabalhando com tecidos um pouco escuro. E a iluminação que eu tenho não é uma iluminação de estúdio, né? Então não se vê bem. Mas sim, vocês seguindo o procedimento, vocês vão ver que sim fica bonito com esse catavento e a estrela. E sem mistério nenhum, a gente fez o bloco, viu? Como foi fácil, né? E com essas dicas
que eu passei para vocês, vocês vão tirar de letra. Né? Aqui eu já tenho um outro também que eu fiz, e tem uns outros aí, que é para fazer um projeto aí para um cliente. Então, aproveitei, estou passando o tutorial para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê aí no próximo vídeo, e já estou aí já em contagem regressiva para estar com vocês aí no Brasil, tá bom? Um abraço a todos, e a gente se vê aí no próximo vídeo.